Olá, o Negócios na Pauta está começando e hoje o nosso tema é o desenvolvimento econômico do Maranhão, medido também pelo PIB, o Produto Interno Bruto. Muita gente ouve falar de PIB, mas às vezes não faz ideia do que é ou para que serve, não é, Arthur? É verdade, Dalva. PIB é um termo bastante presente no vocabulário de economistas, estudiosos e especialistas em negócios. O PIB é um instrumento que serve para mensurar a atividade econômica de uma região, uma cidade ou um país. Isso se dá por cálculos de oferta e demanda de bens e serviços. O PIB é, portanto, um termômetro da economia como um todo, Dalva. Perfeitamente, Arthur. Isso significa que quanto maior for o índice de um estado, de uma região ou de um país, como o Arthur acabou de comentar, maior é a atividade econômica nessa localidade. No fim do ano passado, os dados do PIB divulgados pelo IBGE revelaram que o Maranhão mantém a taxa média de crescimento maior que a do Nordeste e até do Brasil. Os dados são de 2020, ano marcado pelo início da Covid-19 no Brasil. Este é o nosso destaque de hoje, aqui no Negócios na Pauta. O PIB, Produto Interno Bruto, é uma das principais referências de crescimento econômico de uma região. Já o desenvolvimento, incluindo referenciais de educação, saúde e saneamento básico, é medido levando-se em consideração também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. No Maranhão, o desenvolvimento econômico tem se dado prioritariamente em razão de áreas como o agronegócio, com uma forte produção de grãos, e o turismo, por exemplo. Para economistas e estudiosos de outras áreas que observam o crescimento econômico do Maranhão, os negócios que se desenvolvem com base nessa vocação natural do Estado precisam de maior atenção do poder público para um impacto cada vez mais efetivo nas melhorias sociais como um todo. Isso a gente pode estar fazendo um conjunto de trabalho, tanto da esfera municipal, estadual e a iniciativa privada. E aí com isso a gente tem aí os benefícios para ser colhido. Então aumenta a renda da produção, que vai beneficiar a sua população e também vai trazer novos arrecadação de impostos para o governo. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma melhora das políticas públicas que já existem e podem ser adequadas novas para atender às necessidades da população. Feito esse trabalho, a gente tem aí um novo patamar no governo do Estado para que a gente possa sempre estar andando em conjunto com a iniciativa privada e o poder público. E aí com isso a gente possibilitar maior participação do Estado do Maranhão no cenário nacional na parte econômica. Bom, Arthur, o que parece haver é uma dicotomia complicada de compreender para muita gente. Enquanto muitas cidades enfrentam pobreza com famílias na linha da miséria, onde o desemprego assola toda uma população, há outras cidades no Maranhão que vão na contramão desse movimento. Aqui na capital, por exemplo, a gente tem a impressão de que há cada vez mais pessoas com alto poder aquisitivo. Os imóveis, por exemplo, bombaram, estão mais caros. O custo de vida se elevou muito nos últimos anos. Como explicar isso, Arthur? Bem, segundo o IBGE, considerando o índice municipal de 21 micro-regiões no Maranhão, em apenas 7 delas se concentram mais de 74% do valor do PIB estadual em 2020. Então, para analisar esse cenário, vamos conversar aqui com nossos convidados, que é a Thalita Nascimento, presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, e o José Cucino, que é mestre em Economia Regional e Urbana, e ex-professor do Departamento de Economia da UFMA. Ex-professor não, professor aposentado, né? Para sempre, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Thalita Cucino. Boa noite, é um prazer estar com vocês, debatendo sobre um assunto tão importante, tão relevante, que necessita de fato ser mais conhecido e explorado pela população maranhense, assim como toda a população. Boa noite, Arthur, boa noite, Dalva. Boa noite, Thalita. Um prazer grande estar aqui nessa mesa, né, discutindo essa pauta tão importante, né, tão rica e com pessoas tão qualificadas para fazer. Eu tenho assim uma
grande satisfação estar aqui ao lado de Thalita, que eu conheci na universidade como promissor estudante e hoje brilhante presidente do nosso mais importante órgão de pesquisa local, né? Então isso é uma satisfação muito grande e a garantia que nós estamos com essa parte, né, da administração pública em muito boas mãos. Olha que maravilha. Gente, o que a gente vai conversar aqui nessa noite é um assunto que parece ser popstar. Quando se fala em PIB, as plateias de economistas e estudiosos ficam em polvorosa, porque a gente associa... Acho que até a população, de modo geral. A população né? também, o PIB do Brasil, o PIB do Maranhão, e a gente meio que comemora, porque é uma medida interessante para a gente ter noção de como vai a economia. Mas a pergunta que eu quero lançar para o início do nosso bate-papo é: crescimento medido pelo PIB é sinônimo de desenvolvimento, de distribuição dessas riquezas? O que vocês pensam a respeito de crescimento e desenvolvimento? São a mesma coisa? Eu sou de uma época de economistas onde esse debate foi, num certo momento, muito intenso, né? Durante o regime militar, a economia brasileira cresceu muito, o PIB cresceu muito, e isso foi politicamente usado, né, como sinônimo de que estava tudo muito bem, que o país estava se desenvolvendo muito. Então isso proporcionou um debate muito grande, muito profundo, e que eu acho que tirou definitivamente as dúvidas. Crescimento é uma pré-condição do desenvolvimento, mas não é o sinônimo do desenvolvimento. O crescimento está mais ligado assim, à expansão material da economia, enquanto que o desenvolvimento está mais ligado à repartição, ao desenvolvimento disso aí. Eu acho que... Talvez separar um pouco as coisas do que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, né? Também é mais esse... Eu acho que essa discussão ela é antiga, né, Thalita? Ela é antiga. Principalmente na década de 1990, que essa discussão ela passou por uma mudança de paradigma. Até então, de fato, o crescimento era visto como sinônimo de desenvolvimento. E aí nós temos, principalmente, organizações internacionais, como a ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é a partir daí que surge o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH, e aí o IDH ele passa a trazer esse significado de desenvolvimento como diferente do crescimento. Por quê? Porque além do Produto Interno Bruto, na época, né, que é o PIB per capita, que compõe o IDH, também entraram indicadores de saúde e de educação. Então, a partir daí se compreendeu que o desenvolvimento ele vai para além do crescimento, para além da riqueza. Ele vai também para fatores sociais, como já foi falado. E ainda tem aquele índice que mede o desequilíbrio, né? Como chama ele? O índice de Gini, né? O índice, que é o índice de apropriação. Isso. Então, é importante entender que PIB per capita não é igual à pobreza. Não é o mesmo índice que se mede pobreza, não é o mesmo índice que se mede o PIB. Porque o PIB, como o professor falou muito bem, ele mede a geração de riqueza em um determinado período, em um determinado local. Então, a distribuição da riqueza é outro aspecto que também é medido pelo PIB, que pode ser medido também pela renda per capita. E assim, de lá para cá, principalmente na década de 90, surgiram muitos outros indicadores. Até mesmo a pobreza, ela passou por um incremento no seu conceito. A pobreza ela sai de um conceito apenas monetário para ir também para um conceito multidimensional, em que você leva em conta outros aspectos para além da renda, aspectos como saúde, educação social, aspectos também culturais, além de aspectos também de gozo de direitos, né? A partir do momento em que você pode viver um padrão de vida a que você considera que você quer, aquele que você considera satisfatório para si. Então, passaram a ser acrescentados, inclusive, fatores subjetivos a esse conceito. Então, claro que a renda ainda é a melhor proxy para medir a pobreza, mas não apenas... Não a única, né? Não a felicidade. Engraçado, Grauva, que tem um índice que inventaram aí, que é o índice de felicidade.
E que mede Butão, o nível de felicidade, que é um país que fica ali perto do Tibete, ele ganha todo ano esse índice de felicidade. Não sei como é que medem isso, né? Mas enfim. Acho que é pelo nível de tranquilidade da população. Talvez o pessoal que medite muito, né? Verdade. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, nesses todos os indicadores que a Thalita falou, que é, por exemplo, vamos contextualizar isso para o Maranhão. Nós temos boas e más notícias, né? Esse aspecto do IBGE, eu não sei quais são os dados que o IMESC nos traz, mas eu sempre leio essas pesquisas de município do IBGE, porque elas trazem dados muito significativos. Nesses dados que a gente falou aqui, o São Luís concentra 30% da economia do estado do Maranhão, tendo uma população de em torno de 1 milhão e uma população total de 7 milhões. Mas Fortaleza, por exemplo, ela concentra 40% do PIB do Ceará. Então a nossa concentração é menor. Ao mesmo tempo, nós temos o segundo PIB per capita entre as capitais do Nordeste, somente atrás de Recife, maior que Fortaleza. E tem um outro índice que é criado, que é de densidade econômica de região. E essa densidade, São Luís está muitíssimo bem colocada, ficando entre as 10 maiores do país. Mas a má notícia é que na última pesquisa do IBGE nos traz um indicador de que entre os 10 municípios mais pobres do Brasil em PIB, de fato, nós temos a grande maioria no estado do Maranhão, né? Sou Cursino, parece que a gente não consegue sair dessa armadilha, né? Olha, eu acho... Quer dizer, isso mostra a complexidade da questão, né? Você, certas horas, fica assim, confuso diante de qual é o vetor que vai predominar. Isso me levou, a mim pessoalmente, pensando sobre essa questão, a uma posição, não diria assim, uma conclusão, mas uma coisa que para mim hoje me preocupa muito e eu acho que deveria ser objeto de muita atenção de parte dos governantes, é essa questão da concentração de qualquer dimensão econômica, social. Aí você vai ver os serviços de saúde, onde é que estão os melhores, de educação, de segurança, enfim. Então, essa situação de alta concentração num pequeno espaço territorial para uma pequena parcela da população, eu vejo como o grande desafio de governo que existe para o estado do Maranhão. Claro, outros estados também são assim, mas nós estamos aqui falando do Maranhão. Ou o Maranhão, multiplica seus polos de desenvolvimento, quer dizer, portanto, cria alternativas de bem-estar econômico e social nos seus vários pontos, no seu imenso território, ou nós vamos nos debater com muitos problemas ainda. E só para concluir, você vê, se você olhar nos últimos 50, 60 anos, não faltaram investimentos na economia do Maranhão. Talvez seja um Maranhão pouco concentrado, viveu vários né, professor? ciclos, né, de grandes investimentos. Aí o ciclo mineral, o ciclo do alumínio, aí teve agora energia também, etc. E no duro, nós não conseguimos dividir isso mais equitativamente para a população. Eu acho até que a gente avançou. A gente podia falar um pouquinho desse reflexo na economia como um todo para o Maranhão. Quais são as soluções, né, Dalva? É verdade. A gente vai fazer uma pausa, então, para voltar no próximo bloco, pegando esse raciocínio aqui de volta. Uma pausa bem rápida para a gente já voltar falando sobre desenvolvimento econômico no Maranhão. É já.